fortaleza espiritual. E é por isso que nós olhamos que quando Daniel é jogado na cova dos leões, a Bíblia diz que até os leões respeitam um altar de oração. O leão é uma fera, o leão é um animal feroz, que até os animais da selva temem ele. Mas quando o homem de Deus ora, não tem leão, não tem gigante, porque Davi tinha um espírito, ou tinha uma atitude de oração. E a Bíblia diz que quando ele encontra com o gigante Golias, ele é orientado por Deus e ele vence a guerra porque ele era um homem que orava. Era um homem que buscava a presença do Senhor. Era um homem que tinha comunhão com o Senhor. Observe que Davi, irmãos, ele praticou adultério, matou, praticou adultério, junto com o adultério, um homicídio e um assassinato. Mas mesmo assim Deus estava ouvindo a Davi, porque Davi tinha um altar de oração. Davi foi o único que teve o título um homem segundo o coração de Deus, porque Davi tinha uma vida constante de oração. É igual Jesus, quando chegou aqui na terra, Jesus tinha uma vida constante de oração. O altar de Jesus era um altar de oração. O altar de Jesus sempre tinha oferta de oração. O altar que Jesus construiu sempre tinha uma dedicação na oração. É bom que nós gastamos tempo na oração. É bom que nós dedicamos a nossa vida na oração, porque nós passamos a ter mais comunhão, passamos a ter mais intimidade, passamos a ter mais ligação com o Senhor. Orar é um negócio tão atrasado para muita gente, atualizada nos dias de hoje, que ele diz: não precisa orar. A atualização do mundo trouxe uma retardação na oração. As pessoas acham que não precisam orar mais. Não precisa orar tanto. Não, orar 5 minutos tá bom. Para que orar tanto? Mas com isso, irmãos, a igreja tem perdido a essência da oração. Já não há mais poder nas igrejas. Não há mais batismo no Espírito Santo. Não há mais salvação de almas. Muita gente se converte, sim, levanta a mão: eu aceitei Jesus. Mas procura se eles estão na igreja. Os que estão, procura se eles têm compromisso. Não tem, porque não tem vida de oração. A igreja perdeu a essência de orar, perdeu a essência de clamar. E quando nós começamos a orar, é como a rainha Elizabeth disse. Ela disse: eu não tenho tanto medo quando os canhões do inimigo se voltam para o meu país, para a Inglaterra, mas eu tenho mais medo quando um crente se põe de joelho para orar. E olha que ela não é cristã, e olha que ela não conhece a uma igreja, mas ela conhece o poder de Deus, ela conhece a autoridade de Deus, e ela, como mulher inteligente, ela teme quando um crente se põe de joelho. E a Bíblia diz aqui que Naamã, agora enfermo, aquela menina diz assim: se o meu Senhor estivesse diante do profeta, mas ele seria restaurado da sua lepra. A lepra era só de Naamã. Então no versículo 4 diz: então foi Naamã e disse a seu senhor. Naamã era general, mas ele tinha alguém sobre ele. Então a Bíblia diz: Naamã disse ao seu senhor, e ele contou o caminho. Ela disse: assim falou a jovem que é da terra de Israel. E aí nós vemos que o rei da Síria, ele diz a Naamã: vai, anda, e eu te enviarei, enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais, ou 10 vestes coloridas. Então Naamã, ele foi ao encontro do profeta, mas ele não foi de mãos vazias, porque quem não constrói um altar de oração passa a ser devedor ao homem. Quem não constrói um altar de oração precisa investir muito. Quem não constrói um altar de oração precisa ter muita condição
para que haja resposta na vida dele. Porque Daniel, ele não precisou de dinheiro para convencer o rei, ou para dizer para o rei: olha, não me jogue na cova. Não, Daniel disse: ó rei Dario, pode ficar tranquilo, porque eu vou para a cova e amanhã estarei aqui de volta. O rei Dario construiu um pequeno altar de oração, porque aquela noite ele passou orando. Daniel orando, e ele também passou a noite orando. Passou a noite clamando. E no outro dia ele chegou lá e disse: Daniel, pensando, olha, as feras já devorou a Daniel. Ele disse: Daniel. E Daniel respondeu: ó rei, vive o Senhor e vive a tua alma, que aqui estou. E ele disse: tira esse homem, porque ele não deve nada, porque nem a nossa justiça e nem a justiça de Deus fez com que ele perdesse a vida. E quando isso aconteceu, a Bíblia diz que agora aqueles homens que haviam entregado Daniel foram pegos e lançados na cova. E antes que eles chegassem no fundo da cova, os leões os devoraram no ar. Os leões destroçaram não só eles, mas também a sua família. Porque Daniel tinha um altar de oração, Eliseu tinha um altar de oração. E quando o homem de Deus tem um altar de oração, ele não tem medo da lepra, porque a lepra era uma doença contagiosa. A lepra era uma doença transmissível. E a Bíblia diz que agora Eliseu, quando chegou ali o homem doente, ele disse, mandou uma mensagem para Naamã: olha, vai e lava-te no Rio Jordão 7 vezes. Ele disse: nem vou sair lá para não perder tempo com Naamã.